O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Caríssimos padres Anderson e Lucas, caríssimos irmãos, meus santos, nós continuamos refletindo a respeito deste rico capítulo 6 de São João, em que Jesus vai deixando cada vez mais clara a entrega do seu corpo e do seu sangue como alimento da nossa salvação. E nós ouvimos no Evangelho de ontem, Jesus terminando com essa afirmação claríssima, com essa afirmação de uma clareza meridiana, que não resta dúvida, e que a igreja sempre assim compreendeu. Isto é, que Jesus diz: quem comer deste pão viverá eternamente, isto é, quem comungar viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Então a igreja católica, a igreja de Cristo, nunca teve dúvidas a respeito da veracidade destas palavras, e de que na Eucaristia nós recebemos o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. Foi somente, meus santos, a partir do século XVI, isto é, depois de mais de 1500 anos, que começou a se colocar em dúvida as palavras de nosso Senhor. Não simplesmente o ensinamento da igreja, porque a igreja isso ensina, porque isto recebeu do seu divino fundador, Jesus. Nós só cremos que a Eucaristia é o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor, porque Jesus nos disse, não porque nós queremos gratuitamente isso dizer. Pois bem, então a igreja sempre acreditou. Mas os fariseus não acreditaram. E 16 séculos depois, alguns cristãos separados da Igreja Católica também não acreditaram e continuam não acreditando. Pois bem, então eles dizem aqui, os judeus discutiam entre si dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Isto é, isso é impossível. Como é que ele vai dar a sua carne para comer, o seu sangue para beber? E aí, meus irmãos, os fariseus de então diziam que Jesus era um louco, era um desequilibrado e era um mentiroso, que aquilo não era possível. E os descrentes de agora
dizem que isso aqui é uma metáfora. Os descrentes de então diziam que Jesus era um louco. Os descrentes de agora, aqueles que não creem, dizem que é uma metáfora. É uma maneira figurada de Jesus falar que Ele se dará a nós como alimento. Mas é apenas uma metáfora, é uma maneira poética, é uma maneira figurada. Mas não que Jesus vai dar de fato o seu corpo e o seu sangue de comer e de beber. Mas, meus irmãos, se nós formos honestos, nós iremos perceber com clareza que Jesus está falando verdadeiramente que Ele dará o seu corpo para comer e o seu sangue para beber. Ele não está usando aqui de linguagem figurada. Vejam aqui que os fariseus se espantam e dizem: como é que Ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus percebeu que eles ficaram espantados, que eles não conseguiam compreender. E o que é que Jesus faz? Jesus reforça aquilo que dissera. Jesus vai dizer, versículo 53. Então Jesus disse: em verdade vos digo. Vem coisa grande, vem coisa importante. Quando algo que Jesus vai dizer é precedido por em verdade, abram bem os ouvidos e o coração, a alma, a inteligência, porque algo de importante será dito. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue verdadeiramente bebida. Não resta dúvida, meus santos. Se antes eles estavam espantados com aquilo que Jesus Cristo tinha dito, agora mais ainda. Mas para nós não resta dúvida que Jesus está falando que Ele dará a nós o seu corpo, a sua carne e o seu sangue como alimento para a nossa salvação. É interessante que quando Jesus fala em metáforas, sim, Jesus fala em metáforas. Quando Jesus fala em metáforas e as pessoas não compreendem que Ele está falando em metáforas, Ele corrige. Mas não foi o que aqui aconteceu. Jesus falou, eles ficaram espantados. Jesus não só não corrigiu, como reforçou aquilo que tinha dito. Mas, por exemplo, em Mateus, capítulo 16, versículos do 5 ao 12, Jesus, ele falou assim: passando para a outra margem do lago, os discípulos haviam esquecido de levar pão. Jesus lhes disse: guardai-vos com cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles pensaram: Jesus está dizendo isso porque não trouxemos pão. Jesus, penetrando nos seus pensamentos, disse-lhes: homens de pouca fé, por que julgais que vos falei por não terdes pão? Ainda não compreendeis? Nem vos lembrais dos 5 pães e dos 5.000 homens, e de quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães para os 4.000 homens, e dos 400 e de quantos cestos enchestes? Por que não compreendeis que não é do pão que eu vos falava, quando vos disse: guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então, eles entenderam que Jesus lhes falava não do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Percebem? Jesus falou uma coisa: cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles pensaram:
Jesus está dizendo isso porque não trouxemos pão. Jesus, bate neles. Gente de pouca fé. Não estou falando por causa disso. Eu multipliquei os pães. Por que é que eu estaria falando de pão? Eu estou falando da doutrina, da hipocrisia, da falsidade dos fariseus e dos saduceus. Cuidado. Percebe? Jesus falou uma coisa de uma maneira figurada. Eles entenderam outra. Jesus corrige. Uma outra passagem muito conhecida. Esta, Mateus capítulo 16, versículos do 5º ao 12. Uma outra passagem é aquela lá de Lázaro. Os amigos vêm a Jesus e dizem, João capítulo 11, e dizem, Lázaro, teu amigo, está muito doente. E diz que Jesus espera 2 dias para ir. Quando Lázaro morre, Jesus diz, Lázaro, nosso amigo, dorme, eu vou lá despertá-lo. Jesus usou aqui uma metáfora, chamando a morte de sono, porque para ele a morte é como um sono. Levantar alguém da morte é como alguém que levanta alguém do sono. Então Jesus disse, Lázaro dormiu e eu vou lá acordá-lo. Os apóstolos não compreendem, diz, Senhor, se ele dorme, ele vai acordar. E Jesus disse, Lázaro morreu. Então Jesus, ele tira aquela dúvida, ele resolve aquela má compreensão. Ele usou um termo metafórico, um termo figurado, os apóstolos não compreenderam, ele corrige. Mas não foi o que aconteceu aqui no discurso a respeito do pão da vida, da Eucaristia, do seu corpo e sangue dado a nós como alimento. Jesus falou, os fariseus se escandalizaram, se espantaram, não compreenderam. Jesus reforça, e nós veremos depois, no Evangelho de amanhã, que ele vai reforçar mais uma vez. Então Jesus reforça, porque o seu corpo, a sua carne é verdadeiramente comida, o seu sangue verdadeiramente bebida. Meus irmãos, com que reverência, piedade e adoração, nós católicos que cremos, nós católicos que temos a graça de crer, devemos nos aproximar da Eucaristia. Não é uma coisa, é uma pessoa viva. Ou melhor falando, não é simplesmente uma pessoa viva, é a nossa vida. É o pão vivo que dá a vida, porque o maná, vai dizer Jesus, os nossos pais comeram e morreram, mas quem comer deste pão viverá eternamente. Então, meus irmãos, nós devemos nos aproximar de Jesus, Eucaristia, com toda a piedade, com toda a reverência, sabendo que quando nós comungamos, nós recebemos o próprio Deus em nós. Nós estamos tão acostumados com estas palavras, com esta ideia, que nós não nos espantamos com isso. Isto é, nós iremos receber Deus, que contém todas as coisas e que não pode ser contido em nada. Ele se apequena para poder estar presente dentro do nosso corpo e da nossa alma. Ele se faz fisicamente presente e nos toca interiormente. Então, meus irmãos, acolhamos com adoração, acolhamos com piedade, acolhamos com reverência, preparemo-nos com todo zelo para recebê-lo. Não recebê-lo de qualquer jeito, recebendo em estado de graça, mas não apenas em estado de graça, mas em estado de adoração, de reverência, de piedade, de humildade, né? Sabendo que, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Por mais que em estado de graça estejamos, e devemos estar para recebê-lo, sempre estaremos aquém da dignidade exigida para receber Deus em nós. Então, com toda a gratidão, nós entramos na fila da comunhão
para saber que vamos receber o maior presente que podemos receber neste mundo, Deus mesmo, corpo, sangue, alma e divindade. Pedir, meus santos, que Deus retire de nós toda a letargia, toda a indiferença, toda possível frieza, mas que nós recebamos com fervor. Quando nós, para aqueles que podem, quando nós nos ajoelharmos diante dele, que aquele nosso ajoelhar-se signifique aquilo que deve ser adoração, não apenas uma postura do corpo, não é para facilitar receber a comunhão. Nós nos ajoelhamos diante da Eucaristia, não é para tornar mais fácil de o Padre dar a comunhão a você. Pelo amor de Deus, nós nos ajoelhamos quando possível, porque nós dobramos os nossos joelhos, porque nós queremos primeiramente adorar aquele a quem iremos receber. Então quer dizer, aquele ajoelhar-se é apenas o ápice da adoração, da reverência, da piedade, do zelo, da humildade, do reconhecimento do nosso nada, que nos acompanham quando nós entramos na fila da comunhão, sabendo que vamos receber um presente que não somos dignos, mas que por pura misericórdia de Deus recebemos, não obstante estejamos em estado de graça. Pelo amor de Deus, nunca, jamais entremos na fila da comunhão acusando-nos de pecado grave, estando em pecado grave. Mas mesmo que estejamos em estado de graça, sabendo que não somos merecedores de tão grande dom, de tão grande presente. E aí sim, uma vez tendo recebido Jesus, voltamos para o nosso banco e vamos nos entreter com aquele que nos ama, com aquele a quem amamos e queremos amar mais. E vamos promover um divino colóquio, um diálogo, e não receber Jesus como se recebe um alimento qualquer e voltamos para o banco esperando que o padre diga oremos e eu vá para casa e eu volte para o trabalho. Não, meus irmãos, não recebamos Jesus assim. Recebamos Jesus, o adoremos, façamos atos de fé, digamos: Senhor, eu creio, Tu estás aqui presente em mim nesse momento, fisicamente presente, e eu te adoro, e eu te peço, Senhor, a graça de te amar mais, que eu te adore, Senhor, como os anjos te adoram, que eu te receba, Senhor, como os santos te receberam, não com indiferença, mas com gratidão, com alegria, com fervor, com adoração, e que a tua presença em mim frutifique de tal maneira que eu me transforme em ti. Esta é a finalidade de recebermos a Eucaristia, de nós nos transformarmos naquele que recebemos. Eu já falei aqui a vocês, com o alimento comum se dá o contrário. O alimento se transforma em mim, mas quando eu comungo, eu devo me transformar naquele que eu recebi. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então pedir a nosso Senhor que a sua divina presença, que a sua luz afaste ainda as trevas das imperfeições, dos pecados veniais, da preguiça, de tudo aquilo que ainda não é Deus em nós, para que Ele seja, para que pelo menos Ele comece a ser tudo. Claro que este tudo só se completará na eternidade, mas que Ele comece já essa minha transformação, essa minha cristificação, essa minha divinização, para que eu me assemelhe cada vez mais a Jesus,
de modo que, quando o Pai olhar para mim, veja cada vez mais a presença do seu Filho. Como ele, como ela, é parecido com meu Filho. É assim, meus irmãos, que esta comunhão frequente, que esta comunhão orante, que esta comunhão de quem tem fé, que está recebendo alguém e não algo, que está recebendo uma pessoa viva e não uma coisa, esta comunhão de fé adoradora, orante, que nos transforma, que nos santifica, que vai nos configurando cada vez mais a Cristo. Se nós aprendermos a comungar assim, nós veremos que com quanta facilidade e velocidade até, nós iremos nos santificar. Mas se nós recebermos Jesus no automático, não obstante, em estado de graça, mas recebo com frieza, não rezo, não atualizo a minha fé, você entrando na fila da comunhão e dizendo obrigado, Senhor, porque eu posso te receber e eu te adoro, Senhor. E eu te amo e te peço a graça de te amar mais. E eu quero te receber, Senhor, e te peço a graça de querer ainda mais. E eu quero, Senhor, proclamar esta fé para todos, isto é, falar cada vez mais da presença de Jesus na Eucaristia, o remédio por antonomasia. Imagine se nós aqui na igreja tivéssemos um elixir da juventude. Para quantas pessoas nós não diríamos, olha, lá na igreja nós temos o elixir da juventude. As pregas desaparecem, os cabelos deixam de cair, as dores nas juntas não mais serão sentidas. Você ficará forte, saudável, belo, bela. Nossa, as pessoas viriam em abundância para a igreja. Mas será que nós temos fé suficiente para falar com tal entusiasmo e até maior a respeito da Eucaristia? Olha, lá na igreja de Cristo, na única igreja de Cristo, nós podemos receber o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai morar em você e Ele estará presente fisicamente em você todas as vezes que você comungar. E para aquele que disser, mas eu não sou digno, não é? Mas você pode se confessar. Eu não estou preparado. Não está? Você pode se confessar. Eu sequer sou batizado. Não se preocupe, Jesus deixou um sacramento para resolver isso. Você pode ser batizado. E o batismo tornará você filho de Deus, herdeiro do céu, templo do Espírito Santo, membro da igreja, livre do pecado original. Olha que maravilha. Você quer tudo isso? Se nós, meus santos, crescêssemos e nos encantássemos novamente com a nossa fé, eu não tenho dúvidas de que nós ganharíamos mais almas, mais pessoas para Cristo, para a sua igreja. O problema é que nós muitas vezes cremos, mas com a fé tão fraca, tão xoxa, tão frouxa, tão lânguida, tão mole, que não entusiasma ninguém. Mal move a sua alma, quanto mais mover a alma de alguém. Então peçamos a nosso Senhor que ao recebê-lo na Eucaristia, que Ele reative, que Ele reacenda, que Ele revigore todos aqueles dons que Ele nos concedeu, para que isso seja santificação para nós e instrumento de santificação e de conversão para todos aqueles que passarem pelo nosso caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.